Boa noite, pessoal. Fico muito contente, feliz em saber de que a gente, mesmo que virtualmente, a gente está junto. E, embora não presencialmente, mas muito real também. A gente deve aproveitar, obviamente, esse momento da maneira que Deus tem permitido que a gente aproveite, que é, de algum modo, né, distante, fisicamente, mas unidos espiritualmente. Meu desejo é de que todo mundo esteja bem, de que a gente tenha um excelente aproveitamento hoje, que a mensagem possa tocar o seu coração, possa entrar na sua vida, possa fazer parte do seu dia a dia. E por isso desejo de que a gente ore. Vamos aproveitar esse momento, você no seu lar, no conforto da sua casa ou assistindo em outro momento, aproveitando aquilo que Deus tem para nos trazer nesse momento e nessa reflexão. Então vamos orar. Eu convido você a fechar seus olhos ou pelo menos de algum modo tentar o máximo de concentração possível nesse momento, tá bom? Pai eterno, muito obrigado pela graça do Senhor que nos atingiu. Pedimos a tua bênção para que a gente tenha de fato um excelente tempo agora e que possamos aproveitar aquilo que o Senhor tem nos reservado para essa reflexão, para esse momento, para esse tempo agora. Nos abençoe a todos, por favor. Abençoe a nossa vida para que ela sirva para os propósitos do Senhor. Nos abençoe com mais da tua graça, com o entendimento da tua palavra, com um bom momento agora para aproveitarmos do modo que o Senhor tem para nos ensinar. Nos abençoe, por favor. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz para nos salvar e que nós oramos na autoridade dele, que nós clamamos ao Senhor essas coisas. No nome de Jesus, amém. Ok, já queria, antes de abrirmos a Bíblia, ou pelo menos acessarmos a nossa Bíblia, gostaria de que a gente fizesse uma reavaliação de como está nosso compromisso de fato, mostrar para o mundo que Jesus Cristo é o Salvador daquele que nele crê. A gente já tem esse compromisso como igreja, como corpo, como comunidade, de que nós existimos para que cada pessoa do Distrito Federal e cada pessoa do mundo compreenda o Evangelho. Nós existimos para que todo morador do Distrito Federal, do entorno e cada pessoa do planeta compreenda o Evangelho de Jesus. Compreenda que ela pode ir para o céu se confiar em Jesus como seu único e exclusivo Salvador, se depositar em Jesus a sua confiança de ir para o céu, não confiando em si mesma, não confiando nas suas obras, não confiando no que é, no que foi, no que será, mas confiando naquilo que Jesus já fez na cruz, que foi ter morrido para perdoar os nossos pecados, ressuscitou garantindo de fato que a morte dele pelos nossos pecados valeu. E todo aquele que nele crê, todo aquele que confia nele como seu Salvador, esse vai para o céu. Essa é a mensagem do Evangelho. E começando com isso, também queria apresentar, obviamente, aquilo que Deus tem para nos mostrar melhor nesta reflexão. Então, queria que você pudesse acompanhar também a nossa série que fala sobre que não devemos ficar no passado, não devemos ficar presos no passado. Não podemos ficar, obviamente, para trás. Essa série de mensagens já está na sua quarta mensagem, que é o que a gente vai abordar agora. Queria a sua atenção para isso, mas também queria que você fizesse aquela avaliação. Como que você tem vivido? Como que você tem se permitido ou permitido que Deus viva a vida que você tem, ou viva a sua vida? E queria, obviamente, chamar a sua atenção para isso agora, né? Que a sua vida possa corresponder ao interesse de Jesus. E eu gostaria de que
a gente abrisse em Lucas capítulo 22, porque em Lucas capítulo 22, a gente vai ver uma passagem muito conhecida, uma passagem bem conhecida, bem estudada também, que vai falar sobre quando Pedro negou Jesus. Já no final, obviamente, do Evangelho de Lucas. E essa passagem que a gente vai ver tem uma mensagem já. Tem uma mensagem que nos diz que algumas das nossas atitudes sabotam a nossa caminhada cristã e acaba fazendo com que isso nos deixe para trás. E eu entendo claramente de que nós devemos avaliar as nossas atitudes para verificar se algumas delas não estão também sabotando a nossa jornada cristã, consequentemente fazendo com que a gente fique ou no passado, preso no passado, ou para trás, caminhando muito lentamente, ao invés de seguir de forma dinâmica a nossa jornada cristã. Então, Lucas capítulo 22, a partir do verso 54, diz assim: Então, prenderam Jesus, né? Uma turma de pessoas foram atrás de Jesus para prender. Aquele episódio quando Judas o traiu, dando um beijo nele, identificando, mostrando quem era Jesus, e muita gente estava ali para poder prender Jesus e já levar preso para ser julgado e, consequentemente, com o objetivo de crucificá-lo. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Aí, aqui começa a falar a respeito de Pedro. Jesus, para Lucas, nesse momento, ele deixa de ser o personagem que tem o foco da imagem ou da atenção maior. Ele começa a falar sobre Pedro. Pedro seguia de longe. Então, houve aquele tumulto muito grande, onde até o próprio Pedro cortou a orelha de uma pessoa, dizendo que não queria, obviamente, de que prendessem Jesus. Pedro já tinha demonstrado uma certa maneira de viver, não com os argumentos espirituais, mas mostrando aqui, antes desse episódio, antes dessa cena, que muitas vezes vale a pena dar um tapa, bater, brigar e agir conforme as características ou os pecados ou a carnalidade humana. Mas aqui o foco começa um pouco mais atento, dizendo a respeito de Pedro, que embora as pessoas tivessem prendido Jesus, e aquele que tinha falado que iria com Jesus até para a morte também, estava seguindo Jesus de longe. Não sei o que passava na cabeça de Pedro, né? Mas a gente vai entender um pouco mais a sequência dessa passagem aqui. Versículo 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Então essas pessoas que tinham levado Jesus preso, e era realmente uma turma, com essa turma, obviamente, mais pessoas curiosas, quando entregaram Jesus lá para o sumo sacerdote, eles foram para o pátio ali do templo, daquela área onde o sacerdote, obviamente, tinha o seu ministério, o seu serviço, e enquanto acontecia o trabalho dele de questionar Jesus e colocar Jesus numa situação de bandido, aquelas pessoas acenderam um fogo no meio do pátio para se aquentarem, porque já era bem tarde, já certamente já passava da meia-noite. O frio daquela região fez com que eles acendessem um fogo no meio do pátio ali, e aí Pedro tomou lugar entre eles, talvez tentando se passar por um deles também. Embora houvesse muitos outros lugares para ele ficar, mas ele também estava sentindo frio. Mas, obviamente, queria aproveitar do fogo, mas o versículo seguinte mostra para a gente algumas coisas curiosas. Os versículos seguintes. Entre mentes, uma criada
vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Apesar, obviamente, de Pedro ter encostado ali, talvez para se passar por um deles, uma pessoa, uma jovem, vendo ali se aquentando no fogo, assentado perto do fogo, olhou para ele e fixou os olhos nele, conforme diz o texto aqui, e aí diz: esse também estava com ele. Ela reconheceu que Pedro estava com Jesus, porque essa criada, essa pessoa, certamente também estava lá no tumulto para prender Jesus. Era uma daquelas pessoas que certamente tinha ouvido Jesus, tinha aprendido alguma coisa talvez com Jesus, mas na hora da bagunça, na hora de jogar pedra, na hora do tumulto, também foi ali para poder prender Jesus e ver o que Jesus faria. Pedro ali perto, se aquentando no fogo deles, ela reconheceu Pedro e já foi logo dizendo: esse também estava com ele. E o verso 57 já diz que Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Aqui nos traz uma surpresa, porque o versículo 54 fala de que Pedro seguia Jesus de longe. No versículo 55 fala que Pedro tomou lugar entre aqueles que tinham prendido Jesus. E aqui no versículo 57 já diz Pedro confirmando e afirmando de que não conhecia Jesus. Aqui a gente já começa a perceber algumas coisas, obviamente, que Pedro se deixou levar, que fez com que Pedro, lá na frente, de fato ficasse totalmente transtornado, amargamente triste, por conta de ter negado Jesus. Versículo 58 ainda diz: pouco depois, vendo outra pessoa que estava ali, que tinha ido prender Jesus, diz: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E outra pessoa, pouco depois aqui está falando, de que embora Pedro tivesse se esquivado da primeira mulher, da primeira pessoa, dizendo que ele não conhecia, esse aqui já falou que Pedro era dos tais, ou era da companhia de Jesus, era da turma de Jesus. E aqui diz que Pedro protestava, insistia: homem, não sou. Mais uma vez, a gente percebe que Pedro, talvez incrédulo, talvez com medo de acontecer com ele o que tinha acontecido, o que estava acontecendo com Jesus, começou mais uma vez a colocar a sua maneira de pensar, o seu modo de pensar humano na frente da maneira espiritual de se tratar das coisas. Estava mentindo aqui, achando que a mentira iria dar a ele algum privilégio. Versículo 59. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Aqui no versículo 59 já fala de um terceiro personagem, daqueles que tinham prendido Jesus, que diz categoricamente, até diz aqui que ele afirmava. A palavra, obviamente, dizendo que a pessoa tinha certeza absoluta. E na afirmação dele, dizia: este verdadeiramente, não é mentira, não estou enganado, este estava com Jesus, porque também é galileu. Isso quer dizer que os galileus se portavam, tinham um jeito diferente daqueles que estavam ali em Jerusalém. É certo que eles entendiam de que aqueles que estavam com Jesus, que até de algum modo saiu correndo, fugindo, quando Jesus foi encontrado, foi mostrado por Judas, foi traído por Judas, aqui Pedro demonstra que era obviamente parecido com Jesus, porque se portava, tinha roupa certamente, ou tinha sotaque, ou de algum modo identificava que ele não era dali exatamente. E aqui a pessoa estava dizendo de que ele verdadeiramente
era um dos que estava com Jesus, porque era galileu. E aqui o versículo 59 fala de que aquele homem estava afirmando, porque certamente tinha certeza de que Pedro era um daqueles da turma de Jesus. E o versículo 60, mais uma vez, mostra que Pedro insistia, mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Homem, não compreendo o que dizes. Talvez aquele jeito da gente achar que a gente não está entendendo alguma coisa apenas para não se comprometer. E ele: não sei o que você está falando. Está falando uma língua diferente. O quê? Não estou entendendo. Não, peraí, isso não tem a ver comigo, não. Homem, não compreendo o que dizes. Esse homem, não compreendo o que dizes, na verdade é Pedro dizendo para aquelas pessoas: não sei quem é esse cara, não sei quem é esse tal de Jesus, não conheço quem é ele. Eu estou aqui mesmo só de curioso, estou aqui mesmo porque eu estou vendo esse tumulto, estão prendendo uma pessoa, mas quem é ele mesmo? Quem é ele mesmo? Mentira deslavada, porque Pedro obviamente estava com medo. Pedro, de forma bem objetiva, bem forte até, afirmava de que não conhecia Jesus, embora tivesse passado 3 anos, andando com Jesus, aprendendo de Jesus, vendo os milagres de Jesus. Mas chega aquela hora que, de algum modo, a pessoa quer se livrar, queria só o bônus, não quer o ônus de seguir Jesus. Não, eu não conheço esse cara. Esse cara está numa fria e eu não quero ser contado com ele. E o restante do versículo fala: e logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Estando ele ainda a dizer para aquela pessoa: não estou compreendendo o que você está falando, não estou entendendo. Aí o galo canta, aquele miserável do galo, para mostrar que Pedro tinha feito o que não deveria fazer, porque Jesus já tinha alertado Pedro de que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. A gente vai ver isso um pouco mais tarde. Mas essa passagem aqui mostra, olha só o versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Pedro se lembrou na hora que o galo cantou, porque Pedro ainda estava incrédulo com o que Jesus estava passando e com o que Jesus tinha falado para ele. Não, você vai me trair. A gente vai voltar nessa passagem, quando Pedro falou isso, mais tarde um pouco. Porque isso também demonstra um pouco do caráter de Pedro e das atitudes dele, que de algum modo ajudaram a ele chegar nesse momento de negar Jesus da maneira que ele mesmo tinha falado: nunca vou negar o Senhor, se for possível vou para a morte, vou ser preso, mas não vou negar o Senhor. Naquele momento que era um momento de crise, Jesus falou: olha, a situação está contra nós agora, porque o poder das trevas vai descer sobre nós. Haverá uma dificuldade séria, uma crise muito grande conosco, e eu vou ser levado, eu vou ser preso, e vocês vão fugir. E Pedro: de maneira nenhuma, eu nunca. Os outros podem fazer isso, mas eu não vou fazer. E Jesus falou para Pedro: você vai me negar, Pedro, você vai me negar. Aí Pedro lembrou disso tudo, passou na cabeça, na mente de Pedro, instantaneamente, quando o galo cantou, ele lembrou das palavras de Jesus, e o versículo 62 diz: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Impressionante, né? A gente está olhando para esse texto aqui e vê que Pedro
É lógico, ele não caiu nesse pecado, mas ele entrou nesse pecado, como a maioria dos nossos pecados. A maioria dos nossos pecados. Agora ele entendeu, chorou amargamente porque estava totalmente transtornado e arrependido. Estava totalmente triste com o que tinha feito. Ele não caiu nisso, ele entrou, porque algumas das atitudes de Pedro foi levando Pedro, ou foi fazendo com que Pedro ficasse mais vulnerável, mais suscetível a cometer um pecado tão grave, tão grande quanto a esse. Então, olhando para esse texto aqui, a gente pode perceber claramente de que algumas atitudes da nossa vida sabotam a nossa caminhada cristã. Consequentemente, vai nos deixando para trás. É certo que você entende que numa competição, numa jornada, num desafio, uma pessoa que tem uma capacidade um pouco mais de planejar essa jornada, esse jogo, essa competição, essa caminhada, ela obviamente se senta e traça as estratégias dela para ela chegar bem do outro lado. E a nossa jornada cristã, a gente já sabe que não pode viver de qualquer maneira, porque vivendo de qualquer maneira a gente não vai chegar lá adiante. A gente não vai adiante. A gente já viu isso aqui nas outras mensagens dessa série de mensagens. E hoje, em particular, a gente vai ver essa cena de como Pedro permitiu que as suas atitudes sabotassem a vida dele com Jesus. Isso fez com que Pedro ficasse ou se colocasse numa situação distante de Jesus, mesmo quando Jesus ressuscitou. Jesus teve que ir recuperar Pedro, Jesus teve que ir atrás de Pedro, enquanto todos os seus discípulos foram correndo atrás de Jesus. Jesus se mostrou a ele, mas Pedro, no ministério cristão, no ministério que ele deveria desempenhar, Pedro voltou a pescar. Pedro voltou à vida antiga e certamente foi influenciado pelo pecado de negar Jesus. Estava envergonhado, porque o pecado, obviamente, envergonha a gente. E aqui a gente, obviamente, vai tentar entender como que, de fato, a nossa vida, a nossa caminhada cristã deve ser uma caminhada sem as atitudes que sabotam a nossa vida. Porque muitas vezes você, com uma estratégia, por exemplo, para passar num concurso, você reconhece algumas atitudes suas que sabotam você ir bem numa prova. Você está estudando, mas sabe que algumas coisas vêm para sabotar. Se você não se livra delas de imediato, você vai ser sabotado por você próprio, você vai ter uma autossabotagem. Não é só para isso, para uma dieta do mesmo jeito. A gente já se conhece, que algumas atitudes nossas vão sabotar a nossa dieta. Preciso perder X quilos. Mas a gente mesmo tem atitudes que sabotam essa dieta. E a gente precisa lançar isso fora logo. Não permitir que isso faça parte da nossa vida. Às vezes a gente precisa ter uma atividade física. E a gente também percebe que algumas das nossas atitudes sabotam a nossa estratégia ou o nosso desejo de ter uma atividade física consistente, constante e consistente. Então, como que a gente pode vencer isso? Ir na caminhada, ir na jornada, ir nesse propósito, se de fato a gente não ir lançando fora as nossas atitudes, negando aquilo que sabota aquele empreendimento. E é bom que a gente fique atento agora a isso, porque nós temos uma jornada cristã séria para continuar, para levar. Precisamos levar a sério a nossa jornada cristã. E você que já começou sabe muito bem que a gente não tem nada a perder seguindo Jesus de fato, da maneira que Ele nos diz para seguir. É certo que você já tem insistido caminhando com o nome de cristão, mas se você não tomar cuidado, certamente nessa jornada você vai ficar para trás. E a gente precisa listar algumas pelo menos 3 das atitudes de Pedro que talvez façam parte da nossa vida também. Atitudes que sabotam a nossa caminhada cristã.
e vai nos deixando para trás. A gente vai perdendo a referência de cristão, se a gente vai ficando para trás. E olhando para essa situação que estamos vivendo hoje, a gente precisa entender que nesse novo normal, nessa nova situação, levando em conta que a gente não está no normal que a gente tinha antes, a gente precisa levar a sério a nossa vida cristã para a gente não ficar para trás. Então, a primeira atitude de Pedro, que a gente olha nessa passagem aqui, não a primeira dele, mas a primeira que a gente alista nesse texto em particular, que a gente acabou de ler, que demonstra exatamente quando uma pessoa começa a ficar para trás. A atitude de seguir Jesus de longe. Parece que alguns de nós não entendem exatamente quem é Jesus. E aí fica seguindo Jesus distante. É um admirador de Jesus. Talvez até o admire de verdade. Mas não leva tão a sério. Não quer ter uma vida tão próxima de Jesus. É um admirador, mas não é discípulo de Jesus. Ele gosta de Jesus, mas ele não se dá a Jesus. Ele é aquele tipo de gente que não se envolve nem com Jesus e nem com as coisas de Jesus. É aquele que não se relaciona com o que é de Jesus. É a pessoa fria no que diz respeito a uma vivência de fé, uma vivência com aquilo que Jesus diz para a gente viver. E é claro que a gente já sabe que a igreja é a instituição que o próprio Jesus estabeleceu na terra para continuar o ministério dele aqui na terra. E uma pessoa que julga que não deve se relacionar com a igreja, uma igreja local, uma igreja cristã, certamente essa pessoa é um desses que prefere seguir Jesus de longe. E seguir Jesus de longe é, de fato, um dos passos que sabotam a nossa caminhada cristã, a nossa jornada cristã. Eu convido você a pensar na sua relação, no seu modo de considerar de verdade como você tem vivido. Agora, nessa situação de virtualidade, aqueles que já eram meio que virtuais numa igreja local, nem gostam de aparecer mesmo. Não tem relacionamento. Não tem, de fato, um contato com as pessoas que fazem parte da igreja local, que ele talvez deveria fazer parte. Talvez faça parte só na cabeça, só na mente, mas é uma pessoa ausente. É uma pessoa ausente. É bom que você avalie isso. Como é que você tem contactado com as pessoas da sua comunidade cristã? Como é que você se relaciona? Você tem contactado com alguém da igreja, das suas, pelo menos daquelas pessoas que têm algum contato com você, teve algum contato, tinha algum contato com você, ou você continua distante ainda? Aproveitando talvez apenas esse tempo de virtualidade para ser uma pessoa muito mais invisível. Gostando, obviamente, de que ninguém lhe chame para conversar. Como é que é a sua vida? A igreja verdadeira de Jesus, ela é invisível mesmo, mas ela se manifesta visivelmente. Nesse momento que a gente não tem esses encontros físicos na igreja, num prédio, num local, isso tem demonstrado também o quanto que algumas pessoas não fazem parte da igreja invisível, da igreja local, porque não conseguem se relacionar entrando em contato com as pessoas que de algum modo fazem parte da mesma igreja local dela. E avalia a sua vida para saber se você não está nesse pé também. Avalia, porque talvez essa atitude de você seguir Jesus de longe, sem achar que está seguindo Jesus de longe, porque não existe cristão desigrejado, é um quadrado redondo. E se você prefere ficar desigrejado,
você certamente está se sabotando na sua jornada cristã. Daqui a pouco você está fazendo coisas absurdas, dizendo, obviamente, ou achando que é normal. Por quê? Porque está seguindo Jesus de longe. Quem segue Jesus de longe não sabe exatamente como que é Jesus, porque vai ficando anuviado, vai ficando disforme, vai ficando irreconhecível. Esse Jesus, que é para a gente seguir de perto, ficando obviamente de longe, a gente nem sabe se é Jesus de verdade. Aí talvez a gente esteja seguindo outra pessoa, achando que é Jesus, fantasiado de Jesus, mas não seguindo Jesus. A igreja é o local mais apropriado que a gente tem para se aproximar ou ficar mais próximo de Jesus. Isso mesmo. A gente precisa ler a Bíblia, precisa orar, precisa ter intimidade, refletir, se dar de fato coração e vida a Jesus, mas a gente tem que ter um relacionamento com a igreja de Jesus Cristo. A Bíblia fala de que a igreja é o corpo de Jesus. Se a gente nega esse relacionamento, a gente está negando ter contato com Jesus. E essa invisibilidade da igreja genuína, da igreja verdadeira, porque nem todo mundo, obviamente, que está numa igreja local, ele é cristão genuíno, mas os cristãos genuínos estão numa igreja local. Se você não se relaciona com essa pessoa, mesmo com essa dificuldade agora da presença, é certo que a sua ausência, até mesmo nessa virtualidade, de não criar contato, não fazer questão de ter contato com a igreja, certamente você está seguindo Jesus de longe. Avalia isso na sua vida agora. Aproveita essa semana e se dedica a se contactar com as pessoas que você entende que fazem parte da sua igreja local. Em segundo lugar, uma outra atitude, e no texto mostra que é a segunda atitude de Pedro, né? Atitude que sabota a nossa jornada cristã e nos deixa mais para trás. O texto fala, né, de que Pedro, ele tomou lugar com aqueles que tinham prendido Jesus. Tomou lugar se aquentando no fogo, na fogueira que eles tinham feito, para poder não passarem frio. Eu acredito que a segunda atitude que a gente poderia apontar nesse texto é acomodar-se longe de Jesus. A gente já falou aqui, né? Seguir Jesus de longe. É a pessoa que segue, que está meio ali distante. Mas aqui é um passo mais distante ainda. É aquela pessoa que se sente melhor com quem não compartilha a fé em Jesus. A pessoa se sente bem, sentada num barzinho, tomando a sua cervejinha, se passando, obviamente, como um daqueles que não tem Jesus no seu comportamento geral. Porque eu duvido que você tenha coragem, se você é um desses, que se acomoda longe de Jesus, eu duvido que você, num bar, tomando cerveja, teria a coragem de falar do Evangelho para as pessoas que ali estão te assistindo. Eu estou falando de barzinho, tomando cerveja, mas é outra coisa também. A pessoa muitas vezes não tem vergonha de parecer imoral, de parecer antiético, de parecer ranzinza ou se passar por ranzinza. Sou a si mesmo. É aquele tipo de gente que não vai ao culto e não sente falta, que não lê a Bíblia, que não ora, que não se relaciona, obviamente, com os objetivos que Deus tem para a vida dela, e ela se sente bem, ela se acomoda nisso, ela tem prazer, ela se acomoda, ela tem alegria, tem contentamento em ficar em lugares onde Jesus certamente não aprovaria. Nem estou falando que ela está no meio da bandidagem, nem estou falando que essa pessoa poderia estar matando alguém, roubando alguém, fazendo coisa parecida, não. Mas é aquela pessoa que quer ser a descolada,
É aquela pessoa que quer ser a diferentona. Eu não quero ser um crente, um cristão desses tradicionais, desses para trás. Quem está ficando para trás é você, é a sua postura. Eu não quero ser esse cristão que é muito passado, não é moderno, é um cristão atrasado mesmo. Mas eu quero que você entenda que se você está acomodado ou se acomodando ou se sentindo muito bem, fazendo aquilo que Jesus não aprova, certamente você está ficando para trás, se já não está muito para trás, tendo uma postura de pessoas que certamente não considera a verdade bíblica de ser uma pessoa que espelha Jesus. Porque estar acomodado longe de Jesus nunca, obviamente, vai ser aquele que vai espelhar e espalhar Jesus. A pessoa se sente muito bem naquela rodinha, se aquentando na fogueira da pornografia, da imoralidade, da sensualidade, da fofoca. Se sente bem, se sente tranquilo. Ela se sente na vida dela praticamente. E é isso mesmo, se sente na vida dela porque o nosso coração é pecaminoso. Se a gente está confortável numa vida de pecado, certamente ou eu não tive uma experiência com Jesus, ou eu estou fazendo pouco caso das ordens de Jesus para eu segui-lo, para eu ficar perto dele constantemente. Então, o primeiro ponto que a gente viu é seguir Jesus de longe. Mas o segundo ponto já não é mais seguir, mas já se acomodar. Jesus já está muito mais distante, porque eu já estou estacionando em uma vida que o prazer vale muito mais do que a obediência. Pense acerca disso. Pense também acerca do que você tem feito. Será fato mesmo de que vale a pena você ficar como aqueles que fazem torcida contra a igreja de Jesus, contra Jesus? E nem estou falando de que a gente tem que aceitar essas ignorâncias de algumas igrejas evangélicas, ou tidas como evangélicas, como aquela patetice de vender um feijão para dizer que aquilo é a benção para curar a Covid-19. Não, isso você sabe que isso é patetice, é idiotice, é macaquice, isso é alienação. A pessoa que cai numa dessa também, certamente é uma pessoa que não leu a Bíblia, não consegue, obviamente, provavelmente nem tem o Espírito Santo para o incomodar e entender que é um falso profeta que está pronunciando essas coisas. Não estou falando disso, porque esses certamente merecem a nossa reprovação e a gente precisa denunciar também. Eu estou falando daquela postura que a gente muitas vezes tem de se acomodar numa vida que não dignifica o nome cristão. Reflita bem, a sua vida, em tudo que você tem feito, Jesus faria? Jesus iria aos lugares que você tem ido? Ou será que você pensa assim, porque trabalho muito, porque a minha vida é difícil, eu tenho o direito de fazer um exagero aqui, de beber, de sensualizar, de parecer uma pessoa que é totalmente voltada para os seus prazeres, ou para os prazeres que são contrários aos prazeres que Deus permite que a gente tenha. Olha só, o terceiro, vamos avante, em outras atitudes, né? Outra atitude que eu alistei aqui, que sabota a nossa caminhada cristã. Vamos adiante.
Outra atitude que sabota a caminhada cristã e nos deixa para trás é contestar as palavras de Jesus. Contestar. Como tem gente que gosta de contestar as revelações que Jesus apresenta. Sabe aquela pessoa que contesta, dizendo, né, obviamente, Jesus fala para a gente não se vingar, mas olha, isso não tem jeito. Aí começa a contestar. A Bíblia nos diz que eu preciso confiar em Deus em todos os momentos. Bom, mas cara, Jesus não sabe de tudo, porque uma mentira aqui vai me livrar desse problema. Então, eu queria que você, junto comigo, avaliasse a cena onde Pedro foi alertado por Jesus. Ok? Então vamos lá. Versículos 31 a 34. Simão, Simão, Jesus falando, né? Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus estava alertando Pedro aqui, de que Satanás estava no encalço deles, na verdade. Mas, olha só, Jesus falou, eu, porém, roguei por ti, porque sabia que Pedro era mais vulnerável por algum motivo. Talvez por Pedro não ter domínio próprio tanto quanto os outros. Talvez por Pedro, e aqui vai falar, que Pedro estava numa escalada de fé, crendo ainda em Jesus, mas não com a fé madura o suficiente para acreditar em Jesus como seu único e exclusivo Salvador. Eu, porém, versículo 32, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Versículo 33. Ele, porém, o porém aqui mostra claramente que Pedro iria dizer alguma coisa de contestação ao que Jesus falou. Ele, Pedro, né, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro dizendo que estava pronto. Jesus tinha falado para ele aqui, Pedro, você não está pronto, cara. Eu estou intercedendo por você. Um dos ministérios de Jesus é interceder por nós. Por isso que não vale a pena a gente pedir intercessão de ninguém, absolutamente de ninguém. Nós podemos ir direto a Deus, porque Jesus é o único que nos liga a Deus. Jesus, a Bíblia fala, é o próprio Deus que nos liga com o Pai, com a Trindade, com as nossas, obviamente, por conta das nossas necessidades. Então, Jesus é aquele que está ao nosso lado sempre. Aqui diz, Pedro, porém, respondeu, Senhor, eu estou pronto. Olha a prepotência, eu estou pronto. Quantas vezes nós não afirma isso, né? De que a gente não vai cair, de que a gente está bem, a gente pode andar em cima do muro, que a gente não vai cair, a gente pode andar na linha, que a gente não vai se deixar levar por coisa nenhuma. Não, a gente pode tomar a gente pode acessar um site imoral, a gente pode fazer qualquer coisa que, embora estando ali indo bem contra o que Deus quer que a gente vá, não vou mais do que isso não vai acontecer comigo, eu só vou até aqui, isso é o meu limite. Mentira, a gente não está pronto para isso. Pedro, inclusive, era um daqueles que não estava orando com Jesus. Versículos anteriores ao episódio de que ele negou Jesus. Ele, porém, respondeu, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Foi aí que Jesus falou. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. A expressão que Jesus usou aqui de galo cante era uma expressão daquela região, pelo menos de algumas pessoas, né? Que de galo cante antes de chegar à madrugada. Mas é interessante que Jesus apontou aqui o cantar
literal de um galo. Por isso que Pedro falou, caramba, quando Pedro realmente negou Jesus, assustou, e o texto diz que ele chorou amargamente, ficou transtornado pelo que ele fez. Então, os versículos 31 a 34 demonstram para a gente como é que foi que Pedro de verdade contestava Jesus. Talvez eu e você também esteja contestando, preferindo a palavra de alguém e não a de Jesus. Por que a gente não se dedica a saber o que Jesus falou para nós, como discípulos dele? Jesus não sabe o que é melhor para a gente, por que a gente acha que sabe o que é melhor? Quando Jesus fala para a gente tomar uma postura de segui-lo, de espelhar ele, quer dizer, de parecer com Jesus o tempo todo. Jesus faria o que eu estou fazendo? Ao invés da gente ficar imaginando, Jesus faria sim, não, Jesus faria, e às vezes você sabe que não faria. Jesus não roubaria, Jesus não mentiria, Jesus não teria prazeres ilícitos, Jesus não colocaria a sua própria vontade na frente, Jesus nunca fez isso. Jesus sempre falou que estava com o objetivo de fazer a vontade do Pai e não a própria vontade. E eu e você? Quantas vezes queremos colocar a nossa própria vontade à frente? E colocamos, né? E colocamos. Avalie o seu coração, mas avalia também o prejuízo que você está tendo, o tanto que você está ficando para trás, o tanto que a gente pode estar ficando para trás, quando a gente prefere fazer a nossa própria vontade e seguir uma jornada caminhando como se estivesse arrastando, ou já parado, lá atrás. Lembra, isso aqui foi escrito para que a gente se atentasse, para que a gente também não estivesse nos mesmos pecados, se sabotando, sem caminhar de fato na direção que Jesus tem para a nossa vida. É claro que Jesus quer que a gente espelhe e espalhe Ele. E você, como é que você tem feito isso? Queria chamar a sua atenção para o fato de que onde nós estivermos, o Evangelho vai conosco. Mas, seguindo Jesus de longe, a gente não vai permitir que o Evangelho saia da nossa boca. Se acomodando longe de Jesus, a gente não vai ter poder espiritual para anunciar o Evangelho. Contestando as palavras de Jesus, certamente a gente não vai ter segurança, fé, confiança de que o que a gente vai estar falando, o que a gente vai falar é digno de confiança das outras pessoas. Querido, querida, avalia a sua vida agora e vamos seguir numa outra jornada, talvez. Não mais nessa de ficar se sabotando, mas permitindo que Deus realmente, que Deus seja aquele que vai preferir a alegria de ter você, de mandar você para lugares que outra pessoa não iria, porque você tem confiança, está seguro de que Ele é o caminho. Às vezes a gente fica pedindo oportunidades melhores para Jesus, até de emprego, até de vida, até de saúde, até de algumas coisas que a gente pensa, eu faria, eu seria uma pessoa mais realizada com isso. E às vezes a gente não tem por causa disso, porque a gente fica se sabotando e Deus não nos dá porque a gente não vai ser um bom embaixador dele ali. Você é um cristão? Se você é um cristão, então é importante que você entenda a partir de agora, neste exato momento, que você deve seguir os passos de Jesus, do jeito que Ele diz para seguir. Vamos orar? Eu queria que você orasse, que a gente orasse agora, entregando a nossa vida total para Jesus, total. Se você ainda nunca fez isso, faça agora, depositando a sua confiança em Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador. Mas se você não fez isso ainda, faça agora. E se você já fez,
você tem a oportunidade de ter Jesus como seu Senhor também, se submetendo a Ele, se rendendo de fato a sua mente, o seu coração, a sua vida para Ele dirigir. Pai eterno, muito obrigado porque o Senhor é bom e tem nos alertado com a Tua palavra. E mais uma vez nos sentimos encorajados a servir ao Senhor, a seguir o Senhor, a ser aquele que de fato vai fazer, que deve fazer a Tua vontade, a vontade do Senhor. Continua nos abençoando. Abençoe todos que ouviram essa mensagem e devem obrigatoriamente ter uma vida que pareça a vida de Jesus. Nos abençoe, Pai. Aqueles que ainda não depositaram a sua confiança em Jesus como seu Salvador, que o Senhor ilumine o coração e dê a verdadeira visão que precisam ter do benefício, principalmente eterno, de morar com o Senhor eternamente no céu, para que essas pessoas não tardem de tomar essa decisão. Nos abençoe a todos, por favor. Nos abençoe, Pai, por favor. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, iluminando a nossa mente e o nosso coração. Que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito esteja com todos que ouviram essa mensagem. Amém. Queridos, então, Deus abençoe a sua vida, que você tenha de fato uma semana abençoada e que você possa ouvir essas músicas que essas músicas que nesse vídeo que está sendo apontado agora, indicado para você ter um momento de adoração, um momento de reflexão também com as músicas, para que você se sinta um pouco mais inspirado a viver para Jesus e viver com Jesus, ok? Clique nesse link, na verdade, nesse quadro que está apontando um outro vídeo, para você ter acesso a algumas músicas nesse momento agora, né? Nesse momento, para que você tenha esse momento também de inspiração para se dedicar ao Senhor nesses próximos dias ou no restante da sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. A gente se encontra na próxima semana novamente. Deus abençoe e que Jesus ilumine os seus passos, lhe dando aquilo que você está necessitado nesse momento para viver mais perto de Jesus, cumprindo com a vontade dele. Jesus te abençoe, uma excelente noite ou restante de dia se você está ouvindo isso aqui num outro momento. Jesus te abençoe.